Olá, começa agora o programa Prestando Contas. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Alesp o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, que vem aí prestar contas do seu mandato, contar aí tudo que vem acontecendo no seu mais um mandato aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, seja bem-vindo à Rede Alesp, ao Prestando Contas. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu devia ter trazido o meu, eu tenho um folderzinho, uma macete, você tem que divulgar o que você faz. Para lembrar de tudo que nós temos faz, desde né? vereador, primeiro mandato, agora no segundo. Nós paramos no primeiro mandato. Um mandato bem atuante. Deputado, agora vamos começar falando do PL 765 de 2016, né, que proíbe o uso, a posse e a fabricação e a comercialização de linhas cortantes, né, que é o famoso cerol, sem dúvida nenhuma aprovado na casa aí na última semana. E é uma vitória, né, porque vitimou muitas pessoas ao longo dos tempos, né, deputado? Não, é uma vitória, mas uma coisa interessante, antes da gente falar do projeto, é falar da dificuldade de aprovação de um projeto. Claro, importante. As pessoas que não conhecem a vida legislativa, a vida parlamentar, elas não fazem ideia da dificuldade que você tem em aprovar um projeto. A pessoa acha que basta você apresentar a ideia e o negócio vai para frente ou não, dependendo... Basta ver que é de 2016, exatamente, já começa que eu ia por falar. aí. Esse projeto é de 765/2016, ou seja, são 3 anos que uma luta. Esse projeto vem tramitando e vocês sabem que para aprovar esse projeto eu tive que falar até com o Papa. É complicado isso. É um projeto, eu tenho outros projetos muito importantes, não que sejam melhores ou piores que dos demais deputados, não é isso. Eu acho que nessa casa todos os deputados têm projetos importantes e eles ficam empatados, eles não prosseguem. É uma pena isso, porque quem perde é a população de São Paulo. Então, finalmente nós conseguimos a aprovação desse projeto. Estamos aí, já até falei com o governador e com o Malufinho, que é o chefe da Casa Civil, no sentido da gente sancionar esse projeto. Ele tem que ser sancionado, porque é uma coisa de suma importância. Esse projeto salva vidas. Eu sou motociclista desde os meus 18 anos, andei muitos anos de motocicleta, ando de vez em quando ainda. A Polícia Militar tem milhares de homens que diariamente andam de motocicleta de serviço, o pessoal da Rocan, rondas ostensivas com apoio de motocicletas. E muita gente fala, pô, mas Coronel Telhada, você não é policial militar, para que fazer coisa de motociclista? Porque existem milhares de motociclistas, não só de serviço, como de folga, no gozo da sua folga, indo e voltando do quartel. Então, o nosso projeto ele abrange todos os paulistas e paulistanos que andam de motocicleta, e muitos, e não só motociclistas, muitos têm se ferido e até morrido. Nós tivemos um caso recente de meses atrás. Eu não lembro quem foi o deputado que levou, inclusive, isso no plenário, um jovem que estava numa calçada, vinha passando um caminhão, caiu uma pipa, um quadrado, e essa linha desse quadrado enroscou no para-choque do caminhão. Sim, e o caminhão continuou indo, pegou na perna desse rapaz, um garoto de 17 anos, amputou a perna do moleque. Agora, por causa deputado, de uma linha, porra, bicho, por causa de uma linha de quadrado, meu irmão. Parece uma brincadeira inocente de criança. Aí eu fiquei sabendo que o pessoal dos pipeiros estão atrás de mim. Eu não tenho nada contra ninguém, eu quero mais que o pessoal se divirta. Mas hoje em dia, não é mais que nem antigamente. Hoje em dia, você empinar uma pipa na rua, você lembra, você é mais jovem que eu, mas quando a gente era moleque, cuidado com o fio de alta tensão, já tinha toda essa preocupação. Hoje, a linha de pipa, ela se tornou uma coisa mortífera. Eu acho que na nossa infância era muito mais corriqueiro você empinar a pipa. E hoje não tinha tanto trânsito como tem hoje. Exato. Eu morava na Freguesia do Ó. Freguesia do Ó era bem periferia, então não tinha esse trânsito, as ruas eram de terra, você não tinha o movimento que tem hoje, passou a ser uma coisa perigosíssima. O cerol, por si só, já estava proibido, mas muita gente ainda fazia. E o problema é que não é só o cerol, hoje você tem uma variedade. Hoje quem faz cerol é o pessoal que tem a tal linha chilena, a linha indonésia, a linha 10. São várias linhas que já existem e já vem com um tipo de material cortante. Então, não é só o cerol, porque a lei proibiu o cerol, mas aí começou a entrar uma série de outras linhas no mercado e isso aí estava totalmente permitido, porque não havia lei proibindo. Não é cerol, Então agora está uma lei aí em São Paulo proibindo todo esse tipo de linha e você viu que a multa é pesada para quem for utilizar, acho que eu não lembro exatamente de quanto, acho que são 50 o FIR, é isso? 50, e para o comerciante é uma grana absurda, porque tem que ser. Se você faz uma lei que você não dá uma paulada legal, a lei não tem funcionamento, agora, ninguém deputado, respeita, meu irmão. E o segundo passo, como fiscalizar tudo isso? Aí que tá, cabe ao Estado, cabe à Polícia Militar, cabe às prefeituras fazerem essa fiscalização. As prefeituras na parte de lojas, na parte de fiscalização de comércio, a Polícia Militar, as guardas municipais no seu dia a dia, em trânsito, nas ruas, a população ajudar também, se vê alguém fazendo isso, ligar para o 90, ligar para o 181, se souber que alguém está vendendo, faça essa denúncia. 181 diz que denúncia, 190. Porque o pior de tudo é a comercialização, né, deputado? Sabe o que acontece?
Como é que eu vou explicar isso? Porque às vezes o uso, né, a pessoa não tem nem o esclarecimento Não é só isso. O que para acontece, usar. o Brasil, ele não tem a educação quanto à segurança. Então, as pessoas falam, pô, mas para que fazer isso? O menino tá brincando, tadinho. O coitado precisa vender a linha. Gente, isso vai custar uma vida. Sim. Uma ação que a gente deixa passar pode custar uma vida, e a vida do seu filho, Sim. a vida do seu marido. Outro dia, no Rio, aqui no interior, não lembro exatamente quando, uma linha pegou um casal de motociclistas, machucou o rapaz e matou a menina. Sim. A menina estava na garupa, cortou a jugular dela. Quem vai explicar para a mãe dessa menina, para os pais dessa menina, que era uma brincadeirinha inocente? Então não dá. Eu acho que tem que ser bem sério isso. A população tem que apoiar, inclusive denunciar quem estiver usando ou vendendo esse tipo de linha, porque tem que ser extirpado isso. Nós não podemos mais ter gente morta ou ferida por causa de linha de pipa. Sim, é brincadeira isso, né? Sim. Parece, né, uma coisa difícil de acontecer e é corriqueiro, né? Acontece todo dia. Acontece todo dia. Quer dizer, uma lei importante no Parlamento Paulista, né? Posta aí pelo deputado Coronel Telhado. Agora, deputado, o senhor semana passada também lançou um livro, né, que falou um pouco da sua história, né, como comandante da rota e também do batalhão Tobias de Aguiar, não é isso? Na realidade, eu tenho 3 livros, melhor, minto, tenho 2 livros de minha autoria. Um fala sobre a história da Polícia Militar na Segunda Guerra Mundial, quando foi criada a tropa de Militar Police na Força Expedicionária Brasileira. Esse livro é de 2002. Eu tenho outro livro de 2012, onde eu escrevo sobre o batalhão Tobias de Aguiar. Os 2 livros têm mais de 600 páginas, mas são livros de história militar. E esse último foi escrito pelo escritor Vinícius de Almeida. Vinícius de Almeida. O que acontece? Aí no livro você está escrito organizado, porque na realidade é uma dupla, são duplos escritores, porque eu contei história, mandei material para o Vinícius, e o Vinícius organizou isso e pôs na palavra dele. Porque quando eu conto uma história, eu sempre uso muito termos militares, de repente não fica tão compreensível para o cidadão. Mais didático para o leitor. Exatamente. Então, eu peguei um cidadão, o Vinícius, que é um menino totalmente leigo em matéria de polícia. Eu tive até que explicar como funcionava coisas básicas para ele, porque ele não entendia. Mas, de repente, no linguajar dele, o livro fica de mais fácil compreensão. Atrativo, mais fácil compreensão. As pessoas que têm lido têm me dado um retorno muito bom. Pô, eu acabei de sair do plenário agora há pouco, e uma senhora que dá do plenário veio falar, Coronel, eu fui no shopping, não lembro qual shopping, eu fui em todas as livrarias, esgotou o livro do senhor. Então eu fico contente porque ali não tenho pretensão alguma em ser herói, nada disso. Eu sou um policial como qualquer outro, que tem uma história forte, muitas passagens na minha vida, uma infância pobre, eu vim da periferia, graças a Deus estudei em escola do estado, consegui entrar no Barro Branco, então a gente foi progredindo, graças a Deus, chegar até os dias de hoje. Então a minha história é uma história que qualquer cidadão pode ter um dia. Então a gente quando cumpre essa missão, é para mostrar para os jovens, é para procurar mostrar para os jovens que eles também podem chegar onde a gente chegou. Então eu aceitei, porque no princípio eu relutei muito, né? Contar minha história, que negócio petulante, que negócio babaca, você ia falar de você mesmo. Aí quando falaram que o rapaz ia fazer minha história, eu até cedi. Mas pode servir de espelho para muitos jovens. Aí, mas né, falar da gente é esquisito, é difícil, é um negócio meio... mas aí eu aceitei, tanto que meus assessores, o pessoal pegou no meu pé, vamos fazer. Falei, tá bom, vamos fazer, vai. Eu resolvi fazer. A experiência está indo até o momento, está indo bem, porque ele para nos anos 90, ele para mais ou menos em 90, realmente, quando eu fui baleado pela primeira vez. Então, se for boa a aceitação... Então já vamos ter segunda parte nós teremos logo. uma segunda parte completando a história até os dias atuais. Da sua história parlamentar. Não sei se vai ser mais uma ou mais 2 partes, porque tem muita coisa no meio do caminho, velho. Agora, nesse livro, deputado, qual a história aí que é a mais interessante, na sua opinião? Conta um pouco pra gente, até para dar um aperitivo. Eu tenho várias passagens, né? Eu tenho várias passagens. Uma das mais interessantes que marcou muito, inclusive a imprensa divulgou muito, foi no dia 17 de agosto de 1990, quando a rota sempre foi um ponto de referência para a imprensa. A imprensa fala bem ou fala mal, mas ela fala da rota. É muito interessante isso, por causa da postura, da conduta da tropa de rota. Então, nesse dia, uma repórter do então Jornal da Tarde, olha quanto tempo faz, o Jornal da Tarde, era Jornal da Tarde, Diário Popular, poxa, me fugiu o nome dela agora, justo na entrevista, eu vou lembrar, Marinês Campos. A Marinês Campos chegou na rota, falou com o Coronel Tadashi, que era o comandante, que ela queria sair no patrulhamento, ela queria conversar com alguns policiais de rota, que a intenção dela era mostrar que os policiais de rota eram homens comuns, pais de família, que tinham religião, e que às vezes se envolviam no tiroteio, mas isso acontecia. Então ela entrevistou um pessoal que era evangélico, eu sou evangélico, entrevistou um pessoal católico, entrevistou um pessoal espírita, fez toda a entrevista e eu dei minha entrevista e desci para a viatura, porque a gente ia ter uma operação aquela noite,
E ela foi para o comandante e falou, comandante, o senhor me autoriza a sair com uma das viaturas para eu poder acompanhar o dia a dia da rota? Eu autorizo. Chamou um tenente, o tenente Meyer, que é coronel da reserva, meu amigo até hoje. Falou, Meyer, você vai sair com a Marinesa? Ela falou, não, mas eu não queria sair eu queria sair com o tenente Telhada. Aí ele falou, mas por que você queria sair com o tenente Telhada? É porque ele é crente. E ele tem muita ocorrência de resistência. Eu queria ver como essa antítese, né, essa situação conflitosa do cara evangélico ter que matar alguém e tal. Aí ele me chamou, ela falou, olha o que você vai fazer. Sim, senhor, me deu ordem para sair com ela. Eu saí, nós descemos, equipamos a viatura e saímos no patrulhamento. O interessante é que naquele dia tudo que eu falava acontecia. Eu falava assim, aconteceu. Isso eu falo no livro. Eu falo, poxa, a coisa mais difícil pra gente que é crente é de repente você prender um bandido que é filho de crente da mesma igreja. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil. E de repente você prender um bandido que às vezes você conheceu o moleque, ou às vezes você conhece o pai dele da igreja. E é uma situação chata. Triste, né? Mas não, acabei de falar, abordamos 2 caras na rua. Um deles, filho de crente, chamava até Natanael, o nome da Bíblia. E aí foi. E depois no distrito eu falei, olha, é difícil. Eu sei que no final, vai ter que ler o livro, né? Claro. Mas no final há um grande tiroteio, que nós vamos numa ocorrência junto com esse repórter. Nesse tiroteio, numa como é que chama? Não é favela, é... Comunidade. Também não é comunidade. Comunidade é o nome chique de favela. Eu sou meio grotesco, eu falo favela. Quando você tem de alvenaria, me fugiu o termo. Hã? Um cortiço. Obrigado, Davi. É um cortiço. Nós fomos lá, teve um tiroteio, acabou morrendo um bandido, o outro foi preso e eu fui baleado nesse dia. A câmera não, porque naquela época não tinha câmera, né? Era tudo máquina de fotografar. Então, o fotógrafo do lado, eu baleado, não sei se vocês têm foto disso ou não, eu baleado, no livro tem as fotos. E tudo que eu falei para ela sobre aquele que poderia acontecer, aconteceu. Não só o filho do crente, o tiroteio, e no final o bandido que trocou tiro comigo e morreu também era filho de cara da minha igreja, da onde eu frequentava. Então é uma ocorrência que marcou muito na época. Foi página inteira de jornal, saiu em todas as capas e foi uma loucura. É loucura. Agora, deputado, um outro assunto que é interessante é a quantidade de acidentes que acontecem em parque de diversões. Tivemos um recente lá em São Bernardo do Campo, na Cidade da Criança, e o senhor propôs um projeto de lei, né, exatamente para aumentar a segurança nesses parques. Conta um pouquinho desse PL. Como eu lhe disse no começo, nós temos vários projetos de lei interessantes, porque a gente que é segurança, que trabalha com segurança, a gente acaba influenciando. O que segurança tem a ver com parque de diversão? O cara é da rota, né? O cara é da rota, o que ele vem se meter em parque? Tem tudo a ver. Claro. Porque se eu salvo uma vida de uma pessoa, de uma criança, de um homem, de uma mulher, num parque de diversão, tem a ver com segurança. Sim, é um trabalho a menos para a polícia. A segurança pública é bem mais abrangente. Lógico, é um problema a menos para a polícia, é um gasto a menos para o Estado, é um problema a menos para a família. Então tudo é segurança pública, né? E tempos atrás até o SBT fez uma matéria sobre esse meu PL justamente por causa do acidente dessa pessoa. O que acontece? No parque de diversão nós temos lá, você entra num brinquedo, ele tem uma trava ali, né? Mas aquela trava ela não é suficiente. Às vezes ela se rompe, às vezes ela quebra, às vezes não se trava direito. A nossa proposta é que se coloque um travo em cima da trava. Qual é o nome mesmo, Davi? Esqueci o nome do... Trava-quedas. Trava-quedas. Tá, é a trave e a trava-quedas. Eu não sou muito bom, é tanta coisa na minha cabeça. Trava-quedas, bonito nome, né? Trava-quedas. Então você usa a trava normal e o trava-quedas. Se aquela trava se abrir, você ainda fica fixo no brinquedo. Sim. Então, o que acontece? Mas é um item básico de segurança. Muita gente fala, né? mas vai ter que gastar mais. Meu, o parque de diversão... Ele é obrigado, ele tem lucro com isso. Mas pensa o seguinte, o parque de diversão que aplicar essa lei e usar esse trava-quedas, quanto problema menos ele terá se acontecer um acidente. Com futuras indenizações. Exatamente. Todo parque que passa a ter um problema desse, o que ele gasta de indenização é absurdo. Né? A família perdeu um ente querido, uma criança. Não tem preço. Né? E nós estamos em 2019, né? 2019, século XXI. Século XXI, nós falando em coisas básicas que não existem ainda. Você vai em parquinhos do interior, aí aqueles parquinhos que são feitos que nem fazia quando a gente era criança, em qualquer terreno vazio. E tinha muito, né? A gente lembra dos dangles, a molecada pendurada, aquela loucura toda. É que Deus é bom, protege as crianças. Mas de vez em quando escapa uma. É verdade. E aí, o que vai fazer? Então, o nosso projeto é justamente esse trava-quedas, é uma segurança a mais, evitando que vidas sejam perdidas, pessoas fiquem de repente aleijadas para o resto da vida e que desgraças sejam abatidas sobre as famílias. Nós jamais queremos isso. Agora, deputado, recentemente, semana passada, o senhor esteve também na formatura de 698 sargentos da Polícia Militar, até um evento que contou também com o presidente Jair Bolsonaro, o governador João Dória. Conta um pouquinho desse evento para nós. É sempre bom participar dos eventos da Polícia Militar.
não só dos sargentos, dos oficiais, quando formaturas de soldado, a gente sempre vai também, porque é um momento, formatura é um momento muito legal na vida da pessoa, quem não gosta de se formar, Sim. né? E para o policial militar, tanto o sargento, que fica 1 ano fazendo escola, o soldado 1 ano fazendo escola, o oficial são 3 anos. Então aquele momento de formatura é um momento hiper, super, mega especial. Você venceu uma baita carreira, né? Sim. Então eu faço questão de estar presente em todos. Nesse dia que você falou, tempos atrás, nós estivemos aí na formatura dos novos sargentos, eram 698, quase 700, Sim. Não sei exatamente, homens e mulheres, um pequeno número de... 698, um pequeno número de mulheres, e nós tivemos o prazer de ter a presença do nosso presidente Jair Bolsonaro. Para te falar a verdade, desde que ele foi eleito, eu não estava mais com ele em evento nenhum, porque é difícil, o homem é presidente agora, Sim. Eu sempre tinha contato com ele, mas a gente entende que a situação dele... Mas vocês foram até companheiros de partido nós tivemos em tempo, campanha, né? Juntos, inclusive foi muito interessante, né? Mas eu havia visto a última vez numa formatura de sargentos, em setembro do ano passado, justamente em vésperas de campanha, quando ele foi eleito. Então foi muito bom estar com ele, ele é uma pessoa incrível, a gente se viu, nos abraçamos e nós temos uma amizade muito boa, sincera, sem interesses, e eu gosto muito do Jair Bolsonaro. Teve o Dória lá, também teve um mal-estar, ele foi vaiado, eu achei incrível, aquilo absurdo, aquilo, uma coisa muito ruim. Infelizmente, na Polícia Militar, nós temos alguns colegas que estão afrontando a disciplina, isso é muito ruim. Eu acho o cúmulo da burrice você vaiar quem paga o seu salário. Sim. Entendeu? Então nós estamos aí batalhando para fazer o Dória valorizar a PM, aumentar salário, conseguir vantagens, de repente você leva o cara numa formatura, o pessoal vaia. Ele vai falar, por que eu vou ajudar esses caras se esses caras estão me vaiando? Por que eu vou ajudar esses caras se eles não gostam de mim? Lógico que ele não vai fazer isso, porque ele se prontificou a fazer justamente o contrário, valorizar. Então, mas ficou um negócio chato, um clima pesado. Então, a Polícia Militar, ela precisa aprender a fazer política, precisa aprender a valorizar, cobrar no momento certo, cobrar de maneira correta, não é desfazendo ou vaiando as pessoas que você consegue alguma coisa, é muito ruim essa postura. Mas, enfim, no geral foi uma solenidade muito forte, muito bonita, as famílias presentes, você olha aquele AMB, aquela loucura lotada, você não consegue ver uma vaga, tanta gente que tem todos os lugares ocupados, é gostoso. E eu que sou militar... Eu que sou bem militar, eu adoro formatura militar. Banda tocando, bumbo no pé direito, e cantando hino nacional, são coisas que me fazem muito bem, porque afinal, desde criança eu faço isso. Eu sou da época que a escola no regime militar se respeitava as pessoas. Depois acabou o regime militar, veio o desrespeito aos professores e às pessoas. Então, eu valorizo muito essa cerimônia cívica, eu valorizo muito o civismo. Eu acho que muitos dos problemas que nós temos no Brasil hoje se devem... Um dos motivos, a falta do civismo. É lógico, tem a falta de respeito ao pai e mãe, falta de respeito aos professores, falta de respeito às autoridades e falta de civismo. Tudo isso leva a população, infelizmente, a passar por problemas que seriam evitados se nós tivéssemos uma educação muito melhor em todos os sentidos. Então, a formatura militar, para mim, é sempre muito gostosa, muito boa. E lá no EMB é um motivo, é um lugar bonito para se fazer uma solenidade, porque a tropa é uma tropa grande e não tem como a gente não vibrar com isso. E a gente aqui também quer desejar muito sucesso ao presidente Bolsonaro, que atravessa uma fase difícil, né? Porque as pessoas esquecem que o Lula, no governo dele, teve inúmeros problemas com os filhos. Os filhos que nunca tiveram uma formação estão todos bens de vida hoje, graças a Deus, deram sorte na vida, né? Ganharam bastante dinheiro, estão todos muito bem e ninguém acha nada de anormal nisso. Todo mundo acha normal o filho do cara que nem estudo tem, está tão bem de vida hoje. E, no entanto, as críticas que a gente vê para o Bolsonaro são críticas idiotas, infundadas, maldosas, justamente com a intenção só de espizinhar o governo do cara. É muito triste isso, porque quem perde é o Brasil também. Nós temos que torcer para que o governo Bolsonaro seja um dos melhores governos até hoje da história, porque o Brasil precisa retomar o lugar dele na sua economia mundial, na valorização da população. Nós queremos um Brasil melhor, nós queremos uma população mais segura, mais educada, com mais condições de viver a vida, é isso que nós queremos. Agora, deputado Coronel Telhado, o senhor tocou num ponto importante, né? Uma das maiores lutas do seu mandato é a segurança pública e a valorização do policial militar, né? Dentro de políticas públicas no estado de São Paulo, quais as necessidades do policial militar, o que é preciso fazer para melhorar a situação do policial militar no estado de São Paulo e até para que gere um contentamento maior até com o próprio governador? Olha, a situação da segurança no estado de São Paulo, a polícia de São Paulo, a polícia militar de São Paulo é a melhor polícia do Brasil. A polícia civil de São Paulo é a melhor polícia civil do Brasil. A polícia técnico-científica é a melhor do Brasil. A SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, ela vai ter a polícia penitenciária, a polícia penal, é a melhor do Brasil.
que nós precisamos, sem qualquer delonga, não é crítica, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu não sou de falar mal das pessoas, eu falo da situação. É uma constatação. O que nós precisamos, sem dúvida, é um reajuste salarial. É um salário digno. A pessoa que sai de manhã, qualquer policial, do soldado mais recruta ao coronel mais antigo, ele sai de casa pela manhã fardado ou vai pôr a farda no quartel, ele vai arriscar sua vida. E merece essa valorização, porque nós temos uma série de fatores que o cidadão no seu salário comum tem, nós não temos vantagens. Nós não temos uma série de vantagens que o cidadão comum tem. Então eu acho que, outra coisa, um policial, ele trabalha muito mais horas do que o cidadão que trabalha no emprego normal, porque o nosso horário 12/36, sem dizer as horas extras que nós fazemos quando pegamos ocorrência, flagrante, preservação de local, formaturas militares, então nós acabamos dobrando muito mais o nosso horário do que qualquer cidadão que trabalha X horas por semana, nós trabalhamos 44 horas por semana, muito mais do que isso. Então isso faz com que as pessoas vejam a Polícia Militar como uma das últimas salvadoras da situação, porque onde está tudo perdido, chega a Polícia Militar para resolver. Onde você tem um problema, chega a Polícia Militar. É incêndio, chega a Polícia Militar. É criança nascendo, chega a Polícia Militar. Casos que não seriam nem da competência, exatamente, né? O pessoal apela para a Polícia Militar. Aonde o Estado falha, aonde o Estado falha, aonde a sociedade falha, quem resolve é a Polícia Militar. Sim. Então ela tem que estar bem valorizada para poder dar essa resposta para a população. Eu vejo que ela é o super-herói da população, tem que ser, né? Tem que ser. Eu vejo a Polícia Militar, eu sou policial militar há 40 anos, eu vejo da seguinte maneira, eu sou até suspeito, porque eu sou envolvido, né? Mas eu tenho essa noção, porque eu vejo as pessoas comentarem isso também. A Polícia Militar, ela presta um serviço de excelência. É lógico que às vezes erra, todo mundo erra. De 90 mil homens, de milhares de ocorrências que nós temos por dia, só aqui na cidade de São Paulo, lógico que uma ou duas ou três podem não sair a contento, podem ter problema. A nossa tropa não é feita de anjos, a nossa tropa é feita de homens e mulheres que vêm da sociedade, vêm com defeitos de família, de caráter. Apesar da escola nós ficarmos um ano incutindo na cabeça do cara, às vezes ele tem problemas de família e isso vem à tona. Então não é só positivo, nós temos problemas também. Mas na sua excelência, 99,9% das ocorrências da Polícia Militar são satisfatórias. Então a população tem um bom policiamento. O tamanho da cidade, o tamanho do estado é uma loucura. Nosso estado tem 45 milhões de pessoas. Que países do mundo têm 45 milhões de pessoas? Então, a gente toma conta disso com 90 mil. E conseguimos ainda ser a melhor polícia, a melhor segurança pública. Então, o que acontece? Eu entendo que se nós tivermos um salário adequado, da valorização, eu entendo que melhoraria muito mais o serviço, que já é ótimo. Então, meios, é lógico, viaturas, armamentos, fardamentos, quartéis em condições, são coisas básicas. Mas hoje, para você realmente ter uma melhora total na produção policial, no serviço policial, sem dúvida é o salário. E além disso, uma coisa importante também é o apoio do governo ao serviço policial. Porque de repente é aquela situação, uma ocorrência, você vai abordar, teve um tiroteio, você matou um cara. Aí o cara tem 18 anos, tem 17 anos, a polícia matou um menor, que aí ele estava armado, não estava, vem aquelas... O que acontece? Existe uma suspeição... Parece que existe uma desconfiança, não, mesmo né? que exista uma suspeição, muitos governantes, eu não vou falar de A, B ou C, nem nível federal, municipal ou estadual, já condenam um policial. Teve um prefeito, que eu não vou falar de tempos atrás, o que ele fez? Um guarda civil se envolveu numa ocorrência com um morador de rua, realmente o guarda se excedeu, o prefeito, à época, foi lá visitar o cara no hospital, já falou que ia pagar indenização, no final, quando foi se levantar a vida do morador de rua, era bandido com várias passagens pela polícia e tal. Se o policial errou, ele deve ser punido dentro dos parâmetros administrativos que lhe competem, mas não de cara você já execrar o policial. Então, além do salário, que é super atual a situação de deficiência no salário policial, nós temos a valorização profissional. O nosso homem, a nossa mulher, ele tem que ser valorizado na rua. Quando tiver ocorrência, o Estado tem que estar do lado do policial. Aconteça o que acontecer. Se lá na frente for provado que o policial errou, ele vai responder. Por isso existe justiça, existe lei, existe regulamento disciplinar, para isso existe. Se for provado que ele errou, ele vai pagar. Mas, a princípio, nós todos temos que valorizar a polícia, porque é uma gangorra. Quando você desvaloriza a polícia, cresce o valor do crime. Sim. É automático isso. Sim. Então nós temos que desvalorizar o crime para a nossa polícia estar sempre valorizada. Ela estando valorizada é a população que está segura, é simples. É tão simples que as pessoas acham que não percebem isso. Sim. Agora, deputado, outro tema que realmente é muito preocupante, tem aumentado,
é a violência contra o policial militar. Quem acompanha os seus discursos no plenário todo dia, né? Todo dia. Tem policial que é assassinado, Todo né? dia. Policial que sofre violência. Outro dia um policial aposentado fazendo bico foi assassinado aqui perto no Itaim. Como diminuir esses índices, coronel? Legislação. A nossa legislação é tacanha. A nossa legislação criminal é criminosa. Porque ela é muito benévola com o crime e terrível com o policial. Hoje, além da legislação, nós temos uma maldição chamada audiência de custódia. Eu prendo o cara em flagrante, perco lá 2, 3 horas, 1 hora para pegar a ocorrência, apresento no distrito, vai mais 3, 4 horas para o delegado fazer o flagrante, no outro dia vai no juiz, o juiz libera traficante com 1 quilo de cocaína, juiz libera traficante com fuzil, juiz libera cara... Então é absurdo. Então o que adiantou todo o trabalho? Porque a gente sabe que hoje a justiça até procura pelo menos o menor número possível de gente presa, porque a população carcerária é uma coisa que preocupa o Estado. Sim. Então muita gente presa, o Estado gasta, o Estado não quer isso. Mas o que está acontecendo? A legislação ela é tacanha, ela é criminosa, a legislação é benévola com o crime. Nós temos aí o exemplo das saidinhas temporárias, a visita íntima, ou seja, hoje presídio é um motel, nós temos aí a audiência de custódia, que é outra desgraça, enfim, progressão de pena, uma série de coisas que faz com que o criminoso não tema a pena. Então, se ele não teme preso, você acha que ele vai temer o policial? Não vai, velho. Então ele podendo meter bala no polícia, ele vai fazer isso. E muitos policiais estão morrendo com medo de revidar. Acredite se quiser. Sim. O policial fala, pô, eu vou dar um tiro, se eu errar, posso acertar alguém? Se eu errar, o cara joga a arma fora, eu não achar arma, eu vou falar que... o cara paga com a vida. Então, velho, tem muito policial sendo morto aí. Eu falo o seguinte, o cara puxou uma arma pra mim, puxou uma faca, eu vou dar um tiro, se Deus quiser, no meio da cabeça do desgraçado. Ou então, no mínimo, no peito, na barriga, pra derrubar o maldito. Porque acho que tem uns idiotas aí que acham que você tem que atirar na mão. Acho que é filme americano, né? Atirar na perna. Não existe isso. Você tem que atirar para derrubar a resistência do criminoso. Então, o problema nosso quanto à violência contra o policial é a legislação. A legislação ela é muito falha, ela é muito benévola e o vagabundo está se sentindo fortalecido. Esses malditos direitos humanos, que não são direitos humanos, porque direitos humanos não é isso. Direitos humanos é cuidar de todos igualmente, mas aqui no Brasil, direitos humanos é só para bandido. Eu falo isso para quem quiser ouvir. Que eu trabalhei na Comissão de Direitos Humanos aqui no primeiro mandato, quase os 4 anos, enfrentava isso diariamente, semanalmente na comissão. Direitos humanos é para bandido. E eu digo, um dos maiores defensores dos direitos humanos são os policiais militares, porque eles saem de casa de manhã para defender uma pessoa que eles nunca viram, e às vezes morrem por essa pessoa e não são reconhecidos. Você quer prova maior de amor à causa, de direitos humanos, de defesa dos direitos humanos, do que a pessoa arriscar a vida dela ou dar a vida dela por uma pessoa que ela nunca viu? Só na Polícia Militar. Sem dúvida nenhuma. Deputado, estamos chegando nos momentos finais desse Prestando Contas. Seu segundo mandato começou recentemente, aí temos pouco mais de 6 meses de mandato. Qual o raio-x que o senhor faz da Assembleia Legislativa nesse segundo mandato? Mudou algumas coisas, né? Qual o foco do teu mandato a partir de agora, deputado? Eu sou um cara chato, você sabe disso. Imagina. O meu raio-x é que está muito ruim, tem que melhorar. O meu raio-x é que nós estamos debatendo muitas coisas que não condizem ao Estado de São Paulo. Condizem mais a Brasília e casos internacionais. Os caras ficam discutindo a situação da Venezuela aqui. E os problemas de São Paulo a gente não discute. E com isso nós não aprovamos projetos. E com isso nós não temos resultado prático. Então, a minha torcida... minhas orações é para que isso aqui melhore. As pessoas trabalhem mais pelos cidadãos de São Paulo, procurem resolver mais os problemas de São Paulo e tragam mais resultado do seu trabalho para São Paulo. Chega de gritar, que tem gente que só grita, xinga todo mundo e não produz nada. O meu trabalho é um trabalho de conversar e convencer. E é um trabalho de resultado. Eu trabalho por resultados. Gritar por gritar... Põe um papagaio aqui para falar que está do mesmo tamanho. O papagaio grita e não resolve nada. É o que muita gente está fazendo. Deputado Coronel Telhado, eu quero agradecer a sua participação neste Prestando Contas. Até um próximo encontro. Obrigado, eu que agradeço. Este foi o Prestando Contas de hoje. Eu conversei com o deputado Coronel Telhada do Progressistas. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!